Muito boa tarde, meus queridos e minhas queridas. Vamos dar uma breve analisada no mercado de criptomoedas hoje. Bitcoin está tentando romper esse padrão de equilíbrio que a gente já vem vendo desde o dia 14 de abril, onde a gente vai fazendo topos e fundos cada vez mais apertados e mais próximos para finalmente romper ou para um lado ou para o outro. Beleza? Bem, é óbvio que a gente precisa esperar encerrar essa vela no gráfico diário, que encerra às 9 horas da noite de hoje, para a gente poder confirmar esse rompimento. Se não entrar mais volume, eu não consideraria um rompimento confiável, porque rompimentos confiáveis precisam de volume, tá? Então aqui a gente está vendo ele romper, mas olha o volume, olha a barrinha de volume dele ainda. Tá vendo? Então vamos esperar aí até o final do dia para ver se entra mais volume, se a gente faz um rompimento mais expressivo. Mas ele terminando esse rompimento assim, eu ainda não confiaria muito, porque rompimento sem volume tem cara de falso rompimento que a gente já conhece, tá? Essa alta do Bitcoin, ela tem total relação com a alta do S&P 500, como a gente pode ver aqui, S&P 500 subindo bastante hoje. Mas o payroll veio forte, sim, o payroll veio forte, né? A gente vê aqui, foram 253 mil postos de emprego, bem acima da projeção que eram 180 mil, né? Por que está subindo o mercado com essa informação, quando na verdade ele deveria estar caindo, tendo em vista de que isso aqui tem fortes indícios de inflação alta ainda, que pode levar o Fed, que ainda deixou na última reunião a possibilidade de ainda subir taxa de juros aberta, pode levar na próxima reunião o Fed a subir as taxas de juros, e isso não é bom para mercados, porque esses dados que saíram hoje estão meio que afastando o risco da recessão, que era um grande medo. Por isso que foi bem comum a gente ver os últimos indicadores econômicos vindo mais fracos e o mercado respondendo negativamente, quando na verdade ele deveria responder positivamente. Mas a questão do risco da recessão, quando a gente vê aqui, ó, cadê? Ganho médio, ó, ganho médio por hora trabalhada. Quando a gente vê esse indicador aqui, ó, salário médio por hora subindo, isso aqui é inflação salarial. É sinal que as pessoas estão ganhando mais nos Estados Unidos. Se as pessoas estão ganhando mais, tem mais postos de emprego, mais ofertas de emprego, como saiu no último JOLTS, na terça-feira ou na segunda, se eu não me engano, significa que os Estados Unidos não está nem perto de uma recessão quando isso daqui está acontecendo. Então, obviamente, o mercado dá uma animada com essa informação. Tá? Mas voltando aqui para o gráfico, né, o S&P 500 ele está num padrão que pode ser que rompa para cima, né, que a gente chama de cunha megafone. O preço, ao invés dele ir se espremendo, ele vai alargando, mas esse padrão aqui, dependendo do contexto, no caso do S&P 500, um contexto de alta, ele pode ser que ele rompa para cima e continue subindo, vá superar lá a média dos 4.200 pontos, tá? Tendo em vista que esse risco de inflação está sendo afastado, mas eu não sou economista, eu só sou um grande estudioso desse mercado e eu não posso afirmar com precisão se isso de fato é bom ou ruim. A gente tem que ficar de olho e estudar, porque o Bitcoin ele ainda está bem correlacionado, apesar dele ter aumentado a correlação dele com o ouro nos últimos dias, mas hoje a gente pode ver que o ouro está caindo e o Bitcoin está subindo aí quase 3%, tá? Mas voltando aqui para o gráfico, o que a gente precisa ver? A gente precisa ver o Bitcoin romper esse triângulo simétrico, igual ele está tentando romper aqui, com volume e de preferência fazendo um pivô de alta no gráfico diário. Então, se ele não ultrapassar a média daqui dos 30 mil dólares hoje ainda, se ele não confirmar esse pivôzinho de alta aqui, ou não necessariamente hoje, mas talvez no final de semana, eu ainda não vou estar muito satisfeito, tá? Se ele fizer esse pivôzinho de alta, talvez a gente consiga ver o Bitcoin chegar aí na casa dos 32 mil dólares, que ele ainda não foi lá. Lembrando que, volto a dizer o que eu digo todo dia, Bitcoin em forte zona de resistência. Então, enquanto a gente não vê ele chegar lá nos 36, 35 mil dólares, a gente ainda tem que estar com as anteninhas ligadas, porque ele ainda não retestou, na verdade não testou a zona de resistência anterior, que ao ser rompida vira suporte, como eu já disse várias vezes. Outra coisa que a gente precisa estar atento é em relação à dominância do Bitcoin, tá? Agora, no dia de hoje, ela está... eu estou no gráfico semanal. No dia de hoje, a dominância está caindo um pouco,
né? Isso significa que algumas altcoins vão dar boas oportunidades, né? Eu tenho visto que hoje algumas meme coins estão explodindo, né? O Bitcoin ele ainda está mais forte que muitas altcoins, como a gente consegue ver, ó, a Vax, DOT, o TRX, BNB, né? A Sol tá mais forte, mas enfim, o ponto principal que a gente tem que entender é quando a gente vai procurar oportunidades, quando o Bitcoin vai dar uma alta, mesmo que essa alta seja de curtíssimo prazo, eu falo isso de 1, 2, 3 dias de alta, a gente sempre precisa procurar altcoins que estão discrepantes contra o Bitcoin. Por exemplo, aqui a Hashflow, ela está subindo 1%, enquanto o Bitcoin está subindo quase 3%. Então, eu não me interesso por Hashflow nesse momento. Aptos, mesma situação, né? A Aptos, eu vou começar a me interessar por Aptos quando ela fizer o rompimento dessa cunha descendente que ela está fazendo. Enquanto isso, o preço dela está bem espremido. Tudo bem que isso aqui é uma forte zona de resistência, mas ela ainda está bem mais fraca do que o Bitcoin, mesmo com a dominância do Bitcoin caindo. Então, a gente sempre precisa estar atento a isso. Matic, mesma situação. Matic em tendência de baixa, vindo fazendo topos e fundos descendentes. Então, sempre muito arriscado. A gente precisa ver a Matic confirmar um pivô de alta no gráfico diário, superar essa região aqui de aproximadamente $1,15, né? Então, enquanto ela não voltar pelo menos para a faixa de $1, a gente precisa estar... Não, $1 já está, mas $1,15, a gente precisa estar bem atento a operações em long na Matic, tá, gente? Então, é só isso, só esse panorama mesmo, só essas informações rápidas. E até o próximo.